Olá pessoal, vamos continuar fazendo as questões de ciências humanas e suas tecnologias. Vamos lá, vamos embora! Professor Rodrigo Berratti, Enem, prova amarela 2009. Vamos Brasil! Questão 75. Ciências humanas Enem 2009. Vamos lá. O movimento migratório no Brasil é significativo, principalmente em função do volume de pessoas que saem de uma região com destino a outras regiões. Um desses movimentos ficou famoso nos anos 80, quando muitos nordestinos deixaram a região Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil. Segundo os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2000, este processo continuou crescente no período seguinte, nos anos 90, com um acréscimo de 7,6% nas migrações deste mesmo fluxo. Pesquisa de padrão de vida feita pelo IBGE em 1996 aponta que entre os nordestinos que chegam ao Sudeste, 48,6% exercem trabalhos manuais não qualificados, 18,5% são trabalhadores manuais qualificados, enquanto 13,5%, embora não sejam trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional. O mesmo estudo indica também que esses imigrantes possuem, em média, condição de vida e nível educacional acima de seus conterrâneos e abaixo dos de cidadãos estáveis do Sudeste. Disponíveis em http www.ibge.gov.br. Com base nas informações contidas no texto, depreende-se que, então a gente está vendo os fluxos migratórios, né, principalmente da região Nordeste para a região Sudeste. Então, Sudeste recebe muitos dos nossos conterrâneos nordestinos, né, dos brasileiros. Quando o texto fala conterrâneos da região, né, são conterrâneos também do mesmo país. Nos anos 90, mais de 5 milhões de brasileiros trocaram de cidade, mas apenas 6% foram para grandes capitais. Tá? Então aqui mostra a região do Nordeste, o fluxo migratório da região nordestina nos anos 70. Tá? Nos anos 70, muita gente do Sudeste e do Sul foi para a região Centro-Oeste. Umas migrações internas, e aqui indo para São Paulo, Sampa, e também indo loucura urbana, né, que é São Paulo, tem o lado bonito, Ibirapuera, bacana, o sistema financeiro pujante, aqui o sertão nordestino também muito bonito, algumas dificuldades muito severas, que desenho de Portinari, falando dos retirantes. Então, com base nas informações contidas no texto, depreende-se que o processo migratório desencadeado por ações do governo para viabilizar a produção industrial no Sudeste. Não, com base no texto, não é isso que foi retirado do texto. B. Os governos estaduais do Sudeste priorizam a qualificação da mão de obra migrante. Também não. C. O processo de migração para o Sudeste contribuiu para o fenômeno conhecido como inchaço urbano. Sem dúvida, é inegável. Mas vamos ver se essa é a melhor resposta. D. As imigrações para o Sudeste desencadearam a valorização do trabalho manual, sobretudo na década de 80. Então, as migrações para o Sudeste desencadearam valorização do trabalho manual. Valorização em reais, não. Aí não. A letra C seria a resposta mais plausível. Tá? Sobretudo, valorização depende do que tipo de valorização. Está genérico esse assunto. E a falta de especialização dos migrantes é positiva para os empregadores, pois significa maior versatilidade. Não, diminui o custo só.
A resposta mais plausível é essa. A D, houve uma valorização. Não sei, a valorização que tipo? Se for econômica, não. Não, os salários são baixos. Salários baixos. Então, teve cursinho que pediu a letra D como resposta, mas também ficou na dúvida. Mas a C é inegável. Não tem como negar isso. Mas não está dentro do texto. Bom, vamos prosseguir. A oficial do Enem, do MEC, era a letra C. A D você pode inferir. Então, a questão um pouquinho mal feita os itens, né? Vamos lá na 76, aqui mostrando o trânsito de São Paulo, né? 23 de março. Uau! Apesar do aumento da produção no campo e da integração entre indústria e agricultura, parte da população da América do Sul ainda sofre com a subalimentação, o que gera conflitos pela posse da terra que pode ser verificada em várias áreas e que frequentemente chegam a provocar mortes. Um dos fatores que explica a subalimentação, a fome, né, na América do Sul é a baixa inserção de sua agricultura no comércio mundial. Não, alta inserção, ela vende para o mundo, essa agricultura vendida para o mundo inteiro. B, quantidade insuficiente de mão de obra para o trabalho agrícola. Não, muita mão de obra ainda no Brasil, na América do Sul. C, a presença de estruturas agrárias arcaicas formadas por latifúndios improdutivos. Sim, verdade. Então nós temos então conflitos de posse. Conflitos de posse da terra. Aqui no Brasil, com esses movimentos sem terra, etc, etc, hoje estão bem politizados e estão se tornando máfias, hein? Eu não sou muito favorável a MST, acho que já está bem politizado, muita gente que não precisa ter terra está ali. E aqui no Brasil tivemos alguns bons efeitos a partir do Fernando Henrique, com a Bolsa Família e depois Fome Zero com o PT, o Lula, etc. Né? Aqui o Fernando Henrique, com o PSDB, formando então o Bolsa Família. Bolsa Família foi ampliado no governo do PT. Bom, aqui a gente mostra também latifundiários produtivos, então tem que tomar cuidado com os não produtivos, e eles estão atacando produtivos e não produtivos, então é antagônico aí a esses problemas de terra, né? Muito politizado, a gente não sabe se é um terrorismo rural, é complexo, a situação não é tão simples, não. Alguns líderes daí, por exemplo, do movimento sem terra, o cara tem passagem na polícia, já foi preso, então não sei, acho bem complexa a situação. Está meio politizado e mafiosamente comandado, tá? Bom, questão 77. A luta pela terra no Brasil é marcada por diversos aspectos que chamam a atenção. Então, a gente tem que sempre abrir o olho à realidade. Abra o olho, pessoal. Esses movimentos hoje são usados por políticos. E políticos, é difícil a gente confiar em algum político. É marcado por diversos aspectos que chamam a atenção. Entre os aspectos positivos, a violência. Entre os aspectos positivos, destaca-se perseverança dos movimentos do campesinato. E entre os aspectos negativos, a violência que manchou de sangue essa história. Os movimentos pela reforma agrária articularam-se por todo o território nacional, principalmente em 1985 a 96, e conseguiram de maneira expressiva a inserção desse tema nas discussões pelo acesso à terra. O mapa seguinte apresenta a distribuição de conflitos agrários em todas as regiões do Brasil neste período e o número de mortes. Disparado, essa região aqui é a pior, né? O leste do Pará e o sudeste do Pará. Maranhão também. Tem de pistoleiro aí é brincadeira, pessoal. Então, regiões de Rondônia,
Mato Grosso, sul da Bahia, leste do Nordeste. Bom, então Brasil, vítimas fatais de conflitos ocorridos no campo. Existem ainda muitos conflitos no campo, né? Com base nas informações do mapa acerca dos conflitos pela posse de terra no Brasil, a região A, conhecida historicamente como missões jesuítas, é de maior violência? Não. B, o Bico do Papagaio apresenta o número mais expressivo. Bom, é isso mesmo. O Tocantins forma, então, o que a gente chama de Bico do Papagaio, entre a região do Maranhão e do Pará, que é essa região que eu estou falando aqui, ó. Aqui, o estado do Tocantins faz isso, que é chamado Bico do Papagaio. Papagaio. Tá? Então, nessa região, ocorre grande diversificação de problemas rurais. Então, mostra claramente maior concentração de conflitos de posse no leste da Amazônia, mais especificamente nas divisas entre Tocantins, Pará e Maranhão. Tá? Maranhão. Onde ocorre a confluência dos rios Tocantins e Araguaias. Rios Tocantins e Araguaia. Essa região, o bicho pega, né, pessoal? Trata-se da região conhecida como Bico do Papagaio, onde o avanço da fronteira agrícola tem intensificado a derrubada da floresta e o acirramento das disputas entre proprietários e poceiros. Então, disputas entre proprietários de terras e poceiros. Os poceiros de terras. Então eles tentam dominar essas terras. Então é meio na marra o negócio. O Brasil ainda é bem conflituoso. Quem acha que o Brasil é um país light se esquece do campo, por exemplo, da nossa história. Então é B. A C. Conhecida como Oeste Baiano, tem o maior número de mortes. Não. Oeste Baiano seria essa região, não é a que tem maior quantidade. D. Norte do Mato Grosso. Tem bastante, mas não é a maior. A área de expansão da agricultura mecanizada é a mais violenta do país. Não é do país, da região. E. Zona da Mata Mineira teve o maior registro de mortes. Não. Zona da Mata Pernambucana. Letra B, então, está aí caracterizado esse problema, né? Vamos continuar dando prosseguimento. Vamos lá. Questão 78 do gráfico. O gráfico mostra o percentual de áreas ocupadas segundo o tipo de propriedade rural no Brasil no ano de 2006. Área ocupada pelos imóveis rurais, tá? Em porcentagem, minifúndio, pequena fazenda, imóveis improdutivos e imóveis produtivos. Então vamos lá. De acordo com o gráfico e com referência à distribuição das áreas rurais no Brasil, conclui-se que então, imóveis improdutivos, região norte que mais tem, seguida do Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Então Centro-Oeste, então é Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. De acordo com o gráfico, com referência à distribuição das áreas rurais no Brasil, conclui-se que a distribuição das áreas rurais. A. Imóveis improdutivos são predominantes em relação às demais formas de ocupação da terra no âmbito nacional, na maioria das regiões. É verdade. Então, na maioria das regiões, os imóveis improdutivos ganham, ó, tem maior porcentagem. É ou não é? Então, temos muito ainda a progredir, né? Que quase tem menos é o Sudeste. Então, no futuro a gente pode pensar que as terras produtivas vão aumentar. Então, a letra A, resposta. B está errada, vamos ver por quê. O índice de 63% de imóveis improdutivos demonstra que grande parte desse solo
De baixa fertilidade? Não, é errado. De alta fertilidade. C. O percentual de imóveis improdutivos iguala-se ao de imóveis. Nenhum caso iguala-se. D. A região norte apresenta o segundo menor. Não, o maior. Imóveis o pior, né? Produtivos. Não, tá entre região norte tem o pior quantidade de imóveis produtivos, menor quantidade, por causa da floresta amazônica. E a região centro-oeste apresenta o menor percentual de área ocupada por minifúndios, menor, vamos ver. Minifúndios, menor área por minifúndios, o que inviabiliza políticas de reforma agrária? Não, viabiliza. Se ela tem grandes áreas, quer dizer que ela tem imóveis. Se ela tem minifúndios poucos, ela tem muitos latifúndios, né? Então as terras são grandes, o que ajuda no processo de divisão de renda, de terras, tá? Agora a letra B, letra A, resposta desse exercício. Letra A. Bom, respondido então. Mais uma questão. Na questão 79, em 2004 e 2008, pelo menos 8 mil brasileiros foram libertados de fazendas onde trabalhavam como se fossem escravos. O governo criou uma lista em que ficaram expostos os nomes dos fazendeiros flagrados pela fiscalização no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, regiões que mais sofrem com a fraqueza do poder público. O bloqueio dos canais de financiamento agrícola para tais fazendeiros tem sido, então, a principal regiões que mais sofrem com fraqueza do poder público. O bloqueio dos canais de financiamento agrícola para tais fazendeiros tem sido a principal arma de combate a esse problema. Mas os governos ainda sofrem com a falta de informações, provocada pelas instâncias e pelo poder intimidador dos proprietários. Organizações não governamentais, ONGs, e grupos como a Pastoral da Terra têm agido corajosamente, acionando as autoridades públicas e ministrando aulas sobre direitos sociais e trabalhistas. Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. É um absurdo ainda ter trabalho escravo no Brasil, hein, galera? Isso tem que ser divulgado. Denunciem, tá? Se vocês virem, isso é um absurdo, não pode acontecer. Nos lugares mencionados no texto, o papel dos grupos de defesa dos direitos humanos tem sido fundamental, porque eles, bom, sou contra direitos demais para presidiário de alta periculosidade, né? O jornal fica lá, direitos humanos para ladrão. Olha, o cara é assassino, matou 30 pessoas, daí tem um indulto e libera o cara. Agora, nesse caso de trabalho escravo, sou totalmente favorável aos direitos humanos, lógico, trabalho escravo. É um absurdo, absurdo. Vamos continuar. Negociam com os fazendeiros o reajuste dos honorários e redução com carga de trabalho. Não tem negociação, na marra. B. Defendem os direitos dos consumidores junto aos armazéns e mercados de fazenda. Também não. C. Substituem as autoridades policiais e jurídicas na resolução dos conflitos. Não. D. Encaminham denúncias ao poder público e promovem ações de conscientização dos trabalhadores. Então, esses grupos de defesa dos direitos humanos ajudam a encaminhar, então, esses problemas horrorosos que ainda ocorrem, como o trabalho escravo que a Polícia Federal tem que desbaratar de vez em quando, né? Então, letra D é a resposta. Fazendeiros, carvoarias, mineradoras, um absurdo completo. Isso não pode existir, né, gente? Denunciem sempre, tá? Questão 80. O homem construiu sua história por meio de constante processo de ocupação e transformação do espaço natural. Na verdade,
o que variou nos diversos momentos da experiência humana foi a intensidade dessa exploração. Uma das consequências que podem ser atribuídas à crescente intensificação da exploração de recursos naturais, facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história, é a diminuição, a gente está aqui, né? Diminuição do comércio entre países e regiões que se tornaram autossuficientes na produção de bens e serviços. Não, nunca a humanidade trocou tantos produtos como agora, né? Vendas e tudo mais, globalização. B. A ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso do derramamento de petróleo por navios petroleiros. Sem dúvida. Esse é um grande problema, porque o mundo usa muito petróleo. E nunca ocorreu tantos derramamentos de petróleo como hoje. C. A melhora generalizada das condições de vida da população mundial a partir da eliminação das desigualdades econômicas na atualidade. Isso não é verdade. Ainda existem centenas, milhares de exemplos, milhões de exemplos de desigualdade social. D. O desmatamento, que eliminou grandes extensões de diversos biomas improdutivos, cujas áreas passaram a ser ocupadas por centros industriais modernos. Não. Por pastagem de soja, etc. E o aumento demográfico mundial, sobretudo dos países mais desenvolvidos, que apresentam altas taxas de crescimento vegetativo. Pelo contrário, elas têm baixas taxas de crescimento. A população dos países desenvolvidos cresce menos, tá, do que os países em desenvolvimento. Aqui mostrando então o uso do petróleo e problemas ambientais ligados à água, por exemplo. Tá bom? A resposta, letra B de bola, B de Brasil. Vamos para a questão 81, vamos lá, vamos mandar brasa com perspectiva. Então, com a perspectiva do desaparecimento das geleiras do Polo Norte, presta muita atenção nessa questão. Galera, essa questão vai evidenciar o que os países já estão prevendo em relação ao Polo Norte. Presta atenção. Olha só. Com a perspectiva do desaparecimento das geleiras no Polo Norte, grandes reservas de petróleo e minérios, hoje inacessíveis, poderão ser exploradas e já atiçam a cobiça das potências. COP, Guerra Fria sobre o Ártico, Le Monde Diplomatique Brasil. No cenário de que trata o texto, a exploração de jazidas de petróleo, bem como de minérios, diamante, ouro, prata, cobre, chumbo, zinco, torna-se atraente não só em função de sua formidável potencial, mas também por prata, cobre, chumbo, então veja aí, mas também por situar-se em uma zona geopolítica mais estável que o Oriente Médio, sem dúvida nenhuma. Estão vendo aqui o Polo Norte? A gente vai dar uma olhada aqui no Polo Norte. Essa região está ocorrendo um degelo progressivo. Imagens da NASA nos mostram que desde os anos 50 a 2050 a diminuição vai ser quase total. Tá? Aqui mostrando de 80 a 2007, se não me falha a memória, eu cortei aí o gráfico. Aqui mostrando como é a região sem o mar, né? E o que tem embaixo. Então aqui essas regiões vão ser todas exploradas por petróleo e minerais. Então projeção cruel, diminuição quase que absoluta da capa de gelo, já está derretendo pelo fenômeno do efeito estufa. Então o efeito estufa e o aquecimento global interfere nessa relação. Pelo menos, se não for global, é local, porque há uma mudança climática nessa região, já provada pelo uso demasiado do petróleo e de fontes não renováveis, que está levando as autoridades, como o governo do Obama, por exemplo,
a já assinar acordos para a prospecção de petróleo nessa região. Então, nesse caso, ela situa-se numa área que não tem tanto conflito. O Oriente Médio é muito problemático para a extração de petróleo. Então, realmente, a exploração do Ártico será feita pela Rússia, Canadá, Estados Unidos, os Estados Unidos da América, Dinamarca e a Noruega, além de outros países, já estão projetando então a prospecção de petróleo nessas regiões. O que é fantástico e ao mesmo tempo assustador, né? Mas já é pensado nisso. Eu acho que como o planeta é dinâmico mesmo, isso pode ocorrer também naturalmente. Um degelo natural do Ártico. Mas é claro, como o homem solta bilhões de toneladas de CO2 todos os anos na atmosfera, é muita coincidência, né, galera? Está derretendo o polo. Fala comigo, tem gente que acredita que isso não existe, mas está na cara que o ser humano, injetando CO2 na atmosfera todos os dias, com o acúmulo da camada da atmosfera, e a gente relembrando algumas leis, como a lei de Boltzmann, por exemplo, em que você deve levar em conta, por exemplo, a lei de Boltzmann, Stefan e Boltzmann, que é uma lei que mostra o quê? Stefan Boltzmann, que é sigma T a quarta, fora outros ajustes matemáticos que a gente poderia fazer. Se você considerar que a Terra tem uma capa que envolve a Terra, tá? E essa capa recebe a luz do Sol e de vez em quando ela reflete essa luz do Sol, com o aumento dessa quantidade de CO2, ocorre o quê? Um aumento da temperatura à quarta. Então os efeitos de irradiação de corpos, a irradiação solar, ela é acumulada na Terra. Essa radiação vai ser acumulada. Então a gente ainda não sabe totalmente os efeitos, mas a gente sabe que além dos efeitos, há o acúmulo de energia. Isso é inegável, o sistema é fechado. O sistema da Terra é fechado. Atmosfera e Terra. Beleza? Bom, existem os céticos quanto ao aquecimento global, mas está na cara. A gente está aumentando a emissão de CO2 e, curiosamente, estamos vendo mudanças radicais. É óbvio que quem comanda a energia na Terra é o Sol. 99% da energia irradiada é do Sol. Mas a gente está acumulando energia na forma de gases que podem aumentar. E esses gases são, só para relembrar, são os GES, gases de efeito estufa, CO2, NO2, NO3, SO2, SO3, tá? E assim sucessivamente. O3 e os clorofluorcarbonos, CFCs e derivados. Beleza? São centenas de substâncias. Tudo bem até aqui? Maravilha! Então vamos continuar. A gente tem outra análise que pode ser feita. No presente observa-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana em diferentes áreas, sobre o meio ambiente, sendo constante nos fóruns internacionais, nas instâncias nacionais, né? Referência então à sustentabilidade como princípio orientador das ações que devem levar em consideração então ao uso e o reuso e a maneira de você reusar e reciclar, né? Então, sendo constante nos fóruns internacionais, nas instâncias nacionais, a referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. A sustentabilidade, palavra-chave da questão, explica-se pela incapacidade de se manter uma atividade econômica ao longo do tempo sem causar danos ao ambiente? Não, a sustentabilidade é o inverso. B, incompatibilidade? Também não. B, entre o crescimento econômico acelerado e preservação dos recursos naturais e de fontes não renováveis de energia? Não.
a compatibilidade. E C, interação de todas as dimensões do bem-estar humano com o crescimento econômico sem a preocupação com a conservação dos recursos. Não. Sustentabilidade tem a preocupação dos recursos, de manter os recursos. D, proteção da biodiversidade em face das ameaças de destruição que sofrem as florestas tropicais, devido ao avanço de atividades como a mineração, monocultura, o tráfico de madeira e de espécies selvagens. Também não é só isso, e não é só tropical, do mundo inteiro, de qualquer região. E necessidade de se satisfazer as demandas atuais colocadas pelo desenvolvimento sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades nos campos econômico, social e ambiental. É uma preocupação complexa que envolve as ideias 3R, 5R, de reduzir, reutilizar, reciclar, repensar. Então, vai mais além ainda. Mas sustentabilidade é aquilo que se sustenta ao longo dos anos, que continua, é uma coisa contínua, que não exaure a natureza e os recursos da Terra. Tudo bem? A base da informação dessa questão é essa. Vamos continuar então. Então a resposta, letra E, de ecologia. Beleza? Maravilha! Vamos para a próxima questão, 83. Vamos lá. Questão 83. Então, no mundo contemporâneo, as reservas energéticas, tornam-se estratégicas para muitos países no cenário internacional. Os gráficos apresentados mostram os 10 países com as maiores reservas de petróleo e gás natural em reservas comprovadas, até janeiro de 2008. Posição 1, Rússia, Irã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Nigéria, Argélia, Venezuela e Iraque. Posição dos países, primeiro Arábia Saudita, segundo Canadá, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Venezuela, Rússia, Líbia e Nigéria, quanto às reservas provadas de petróleo. O Brasil está entrando nesse time de reservas, tanto de gás como de petróleo. Quem diria, né? Com o pré-sal, o Brasil também se torna um grande player de petróleo no mundo. Tudo bem, queridos? Vamos continuar então. As reservas venezuelanas figuram em ambas as classificações por quê? Vamos lá. A Venezuela já está integrada ao Mercosul. A grandeza dos recursos comprovados condiciona então a funções de nível de produção e consumo atuais, né? A importância estratégica da Venezuela, um dos 10 maiores reservas do mundo hoje, né? Então, não é porque entrou no Mercosul. A ideia das reservas venezuelanas. B, são reservas comprovadas, mas ainda inexploradas. Falso. Errado aqui, né? C, podem ser exploradas sem causar alterações ambientais? Não. Tem impacto ambiental. D, já estão comprometidas com o setor industrial interno do país. Não necessariamente, são exportadas. Petróleo venezuelano, curiosamente, é exportado para os Estados Unidos. Eles brigam e tem a exportação feita para esses países. E letra E, a Venezuela é uma grande potência energética mundial. A Venezuela, então, é uma grande potência, sem dúvida que é. Letra E, tá? Comandado aí pelo populista, o Hugo Chávez, agora está doente, não sei se ele vai continuar no poder. Não sei, existe a maldição do petróleo. Países que têm muito petróleo têm problemas econômicos, sociais. Alguns melhoram, a economia melhora, compensação, há uma tendência a fortalecer certas ditaduras ligadas ao petróleo. E isso é extremamente perigoso. O Brasil tome cuidado aí para não acontecer isso. Espero que não, né? Vamos lá. Na questão número 84,
do Enem 2009, Ciências Humanas. As terras brasileiras foram divididas por meio de tratados entre Portugal e Espanha. De acordo com esses tratados, identificados no mapa, conclui-se que, veja, aqui a gente está vendo a formação das capitanias hereditárias, o Tratado de Tordesilhas, né? Pelo menos do mapa, e mostrando também outros tratados. Território português, conforme o Tratado de Tordesilhas, território português com base no Tratado de Madrid, 1750, fronteira do Tratado de San Ildefonso, 1778, que está sendo rabiscado ali e dando um zoom. Bom, dado um zoom ali nessa região. Beleza, muito bem, queridos. Então, as terras brasileiras, de acordo com esses tratados identificados no mapa, conclui-se que a Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, detinha o controle da foz do rio Amazonas? Não. Por incrível que pareça, os espanhóis queriam então a foz, né? B. O Tratado de Tordesilhas utilizava os rios como limite físicos da América Portuguesa. Não, é a distância para a Europa, em léguas, tá? E C. O Tratado de Madrid reconheceu a expansão portuguesa além da linha de Tordesilhas, assinado em 1750. O Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, 1750, que deixou oficializado a posse portuguesa das terras da bacia amazônica. Tá? Também liberou boa parte do centro-oeste e isso do Brasil, definido de forma bastante aproximada às atuais fronteiras que a gente conhece hoje, exceto o Acre, um pedaço aqui do Mato Grosso e um pedaço aqui do Uruguai que ficou pra gente. Beleza? Bom, então tá aí. Resposta à letra C. A B e a A tá errada. A D. Portugal, pelo Tratado de San Ildefonso, perdia territórios na América em relação às Tordesilhas? Não. Falso. Ganhava. No Tratado de Ildefonso, o Brasil ganhava mais territórios. Ok? Outra coisa importante. E. O Tratado de Madrid criou a divisão administrativa da América Portuguesa em vice-reinos oriental e ocidental. Não. Isso é falso também. Então a letra C, a correta questão. Espero que vocês tenham gostado. História é sempre muito importante. Geografia também. O povo que conhece geografia e geopolítica não comete os erros do passado. Grande abraço. Até as próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Estudem. Tchau, tchau.